Se você já me acompanha aqui em tempo, você sabe que eu sempre falo que o objetivo é o principal em um trabalho, ele que vai determinar tudo que você vai escrever dentro do seu projeto ou dentro do seu TCC completo. Tá? Então, assim, para quem viu na minha última aula, viu que eu falei que se você não tem experiência com traçar um objetivo, o que você tem que fazer primeiro é encontrar um orientador. Esse orientador ele já pode ter um objetivo para você, ele já pode ter um tema de TCC para você. E você não vai precisar quebrar a cabeça com isso. Quem viu a minha última live já sabe, então não vou entrar em detalhes. Se você quiser assistir isso e entender como que funciona para você escolher um tema, escolher um orientador baseado no seu perfil, aqui embaixo tem o link para você entrar para a Família Prova, que é o meu time de mentorados onde eu acompanho um por um. Agora, na prática, aqui eu vou te mostrar como encontrar um objetivo sozinho, sem a ajuda do seu orientador. Tá? Então, a partir do objetivo, a gente vai determinar um tema. Tá? A partir do objetivo, vamos montar tema, hipótese e pergunta ou problema de pesquisa. Como que a gente vai fazer isso? Vamos buscar em artigos seu objetivo já validado. Certo? Eu já tenho um objetivo em mente para a gente fazer o projeto dessa aula, porém, vamos ver o que a gente vai encontrar na literatura. Então você vem aqui e abre o Google Acadêmico, tá? Você pode pesquisar no Google por Google Acadêmico ou digitar scholar.google.com.br. Então eu vou colocar aqui, vamos ver o que a gente pode pesquisar. Lei Maria da Penha. Lei Maria da Penha, tá? É um tema dentro do direito. Vamos procurar agora um artigo, para dentro desse artigo a gente entender como que a gente vai encontrar um objetivo pronto na literatura. Depois eu vou te mostrar, vou te fazer entender o que um objetivo precisa ter para ele ser validado, para ele ser importante, para você saber que ele vai ser legal para o seu trabalho. Beleza? Então, primeiro a gente vai procurar por artigo científico. Então, ó, Cielo é uma base de dados de artigo científico. Então, a gente vai abrir esse aqui. Vamos ver o que a gente vai achar aqui. Como eu te falei, eu não separei os artigos antes, porque eu queria te mostrar exatamente na prática que às vezes a gente não acha o que a gente procura de primeira e como que a gente faz para encontrar isso da melhor forma. Então, vou baixar esse PDF e vamos ver se ele vai abrir inteiro. Abriu inteiro. Introdução. Vamos lá. Sempre que você for abrir um artigo científico e você for procurar por um objetivo dentro desse artigo, você sempre vai no último parágrafo da introdução. É no último parágrafo da introdução que está o objetivo do seu trabalho, tá? Então, ó, introdução. Aqui a introdução ela é dividida em diversos capítulos. Ela começa na introdução, depois vai para percurso metodológico, a lei como direito de cidadania e etc. Então a gente vai pesquisar aqui dentro dessa introdução aonde pode estar o objetivo. Ó, último parágrafo. Ao revisar os textos acerca da Lei Maria da Penha, encontramos grande quantidade de publicações procedentes da área das ciências jurídicas e sociais, muitas delas efetuando críticas claras ou veladas à lei. Porém, poucos textos específicos do campo da saúde coletiva, fato que nos motivou a relatar os achados da pesquisa referente a essa questão. Esse artigo é parte da pesquisa Rotas Críticas, a trajetória das mulheres no enfrentamento às violências, realizada nos anos de 2007 a 2010 em Porto Alegre. Ó, mesmo que a gente não tenha encontrado exatamente o objetivo aqui, isso aqui já mostra, esse pequeno trecho aqui, ó, ele já mostra um bom objetivo. Então, volta aqui para o Word. O que um bom objetivo precisa ter? Um bom objetivo precisa relacionar duas ou mais variáveis. O que a gente viu aqui? A trajetória das mulheres no enfrentamento às violências. Então, a gente tem duas variáveis. Exemplo. Trajetória da mulher
versus violência. Então, o que a gente poderia relacionar aqui? A trajetória da mulher, os direitos da mulher versus a violência que ela sofre. Então, uma variação poderia ser direitos femininos versus violência. É uma possibilidade de tema. A gente está relacionando duas variáveis. Dentro de direitos femininos, o que a gente poderia ter? O que a gente lembra de violência contra a mulher? Qual que é a primeira lei que vem na nossa cabeça? Lei Maria da Penha versus violência. Como a gente viu aqui nesse trabalho, a gente pode ver, esse trabalho foi publicado na revista, vamos voltar aqui, esse trabalho foi publicado na revista Ciência e Saúde Coletiva em março de 2013. Então, se ele já foi publicado numa revista científica, quer dizer que ele já passou pela revisão por pares, que os pesquisadores e os revisores validaram essa questão de pesquisa e disseram, ó, essa pesquisa ela é relevante para o tema de pesquisa. Se é uma pesquisa relevante, se tem um objetivo relevante, quer dizer que ela é validada para você. Tá? Então, uma possibilidade de encontrar o objetivo também, se você não encontrar muito claramente na introdução, como a gente vê aqui, ó, o último parágrafo da introdução, a pesquisa teve por objetivo identificar a rota das mulheres que decidiram romper com a violência e buscar ajuda. A investigação não prévia à inclusão da temática referente à Lei Maria da Penha, quer seja em termos de avaliação, quer seja em termos de problematização. Então, o último parágrafo da introdução, o que ele traz? O objetivo. A pesquisa teve por objetivo. Tá? Então, sempre que você buscar o objetivo, vai no último parágrafo da introdução. Isso é um padrão claro que tem nos artigos científicos. Se você encontrar um artigo científico onde não tem o objetivo no final da introdução, no último parágrafo da introdução, você vai pesquisar aqui no resumo. Aqui, com certeza, estará o objetivo. Vamos ver se a gente acha aqui. Os dados fazem parte de uma pesquisa, investigou depoimentos foram selecionados de 45 entrevistas. Aqui ele só trata da pesquisa geral. Então ele fala, ó, apresenta os discursos da Lei Maria da Penha enunciados por uma amostra de mulheres vítimas e outra de operadores que atendem a situações de violência de gênero na cidade de Porto Alegre. Os dados fazem parte de uma pesquisa que investigou a rota crítica percorrida pelas mulheres ao decidir denunciar a violência. Tá? Então, ele não traz explícito aqui no resumo qual que é o objetivo, mas está na introdução. Se você... Deixa eu abrir outro artigo aqui para mostrar para você que quando não está em um lugar, provavelmente ele está em outro. Sempre procura por aqui, ó, IPEA, esse domínio estranho aqui. Isso aqui provavelmente não são artigos científicos. Cielo é uma base de artigos científicos. Essa editora aqui é uma editora bem relevante no campo do direito, porém é de livro. Livro também é mais difícil de encontrar o objetivo assim. Cielo, novamente aqui, ó, Desafios Políticos em Tempos de Lei Maria da Penha. Vamos ver, publicado em 2010. Vamos ver se ele tem uma introdução clara, se ele tem resumo, como é que está estruturado isso aqui. Resumo. Esse artigo reúne subsídios para o debate sobre alguns dos desafios da política nacional de enfrentamento da violência contra a mulher na efetivação da cidadania feminina. O percurso analisará as tendências. Ó, objetivo: analisar as tendências presentes no cenário após a Lei Maria da Penha, quais sejam a judicialização, a psicologização e a assistencialização das mulheres, dos homens e das famílias. Tá? Então, se você der uma lida no resumo, independente se ele tiver uma estrutura de introdução ou não, por exemplo, aqui ele não tem, ele traz a apresentação, traz outros títulos, mas não traz a introdução. Se você não encontrar na introdução, você pode encontrar no objetivo. Tá? Gabriel, por que tem essa diferença de artigo para artigo? Cada revista tem uma exigência diferente em termos de estruturação. Tá? Então, tem algumas que exigem introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Tem outras que exigem apresentação, metodologia e resultados. Tá? Então, cada revista pode exigir aquilo que achar melhor. Então, não tem exatamente a mesma estrutura em todos os artigos. Se você souber pesquisar, você vai encontrar o que você quer em todos. Por exemplo, ou no resumo,
ou no último parágrafo da introdução, você sempre encontra o objetivo. Beleza? Então, vou marcar aqui para você. Para encontrar um bom objetivo pronto na literatura, você deve buscar pelo objetivo de artigos científicos no último parágrafo da introdução ou no resumo do artigo. Gabriel, como que eu faço para pegar o objetivo de um trabalho sem copiar ele, né? Você não vai pegar lá o objetivo de um trabalho e vai fazer a mesma coisa que o trabalho fez, em partes. Você vai fazer isso, mas você vai fazer isso na sua área de pesquisa. Então a gente está falando aqui do direito. Nós estamos falando de quê? Lei Maria da Penha e violência, tá? Então, como a gente viu nesse último artigo, vamos ver, cadê aquele? Introdução. Aqui, a gente está falando realizada nos anos de 2007 a 2010 em Porto Alegre. Você está vendo que o objetivo ele está especificado com relação a onde que isso foi aplicado? Claro, se você não mora em Porto Alegre, você não vai aplicar isso em Porto Alegre. E como já foi aplicado em Porto Alegre, já tem dados levantados para o município de Porto Alegre, o que você vai fazer? Você vai pegar o mesmo objetivo, vai relacionar as duas variáveis, Lei Maria da Penha e violência, ou violência doméstica, ou violência contra a mulher, e vai aplicar isso para a sua realidade. Então, se você mora em São Paulo, você vai pegar esse mesmo objetivo e vai aplicar em São Paulo. Se você não consegue coletar os dados de São Paulo inteiro, você vai fazer esses dados para o seu bairro. Tá? Então, o que você vai fazer é pegar o objetivo pronto na literatura, mas vai aplicar para o seu trabalho. Né? Então, dessa forma, a gente garante a validação do objetivo. Né? Então, a gente sabe que a relação entre Lei Maria da Penha e violência ela funcionou para outros artigos científicos e vai funcionar para o seu TCC. Só que para você não fazer igual alguém fez, você vai aplicar isso na sua realidade. Então, você pode aplicar isso para uma determinada faixa etária, por exemplo, mulheres de 30 a 50 anos, pode aplicar isso para o seu bairro, pode aplicar isso para o seu município e assim sucessivamente. O que você não pode ou não deveria fazer é aplicar exatamente o que alguém já fez. Tá? Então, pegue o objetivo e aplique para a sua realidade de estudo. Então pode ser para a sua rua, pode ser na sua rua, no seu município, em uma faixa etária específica e assim por diante. Tá? Então você vai pegar o objetivo pronto na literatura e vai aplicar para a sua realidade. Gabriel, eu entendi que o meu objetivo ele precisa de duas variáveis. Então ele precisa, nesse caso a gente está entendendo a influência de uma variável em outra. É isso que faz um bom objetivo. Entender como que uma variável influencia na outra. Mas como que eu faço um objetivo a partir da relação dessas duas variáveis? Como que eu pego essas duas variáveis e transformo isso em um objetivo? É isso que a gente vai ver agora. Deixa eu só tomar uma aguinha. Lembrando, se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente estiver falando aqui, você pode deixar nos comentários que eu vou responder no final da live também. Tá? Então, surgiu alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou responder para você no final dessa live, tá bom? Para montar os objetivos, ou o objetivo, melhor, o objetivo a partir das duas variáveis de interesse. Você já sabe que você tem que encontrar a relação entre duas variáveis. No caso, Lei Maria da Penha e violência. Você quer entender a relação entre essas duas variáveis. Para montar um objetivo, o que você precisa? De um verbo no infinitivo antes de falar da relação entre duas variáveis. Então, um objetivo sempre tem um verbo no infinitivo no início da frase. Exemplo. Entender, analisar, verificar. Todos esses três são verbos no infinitivo.
que é verbo no infinitivo? Aquele que termina com er, ar, ir. Isso são verbos no infinitivo. Então, entender, analisar, verificar como a Lei Maria da Penha influencia os casos de violência contra a mulher no município de São Paulo, Brasil. Isso é um bom objetivo. Tá vendo como é simples? Você entende a relação, você busca a relação entre duas variáveis, poderia ser diversas outras variáveis que você pudesse buscar uma relação entre elas. Então poderia ser como que a lei do desarmamento contribuiu para a diminuição dos assassinatos. Então você está analisando duas coisas. Lei do desarmamento, relação com assassinatos. Assassinatos, desarmamento. Você tem duas variáveis. Sempre que você tiver duas variáveis, você vai conseguir ter um bom objetivo. Desde que você busque duas variáveis que podem ser relacionadas. Você não vai buscar duas variáveis sem pé nem cabeça, que você não vai conseguir definir nada, né? Mas se as suas variáveis tiver alguma forma de relação, você vai ter um bom objetivo. Tá? Então, um bom objetivo ele precisa dessas duas variáveis e precisa de um verbo no infinitivo. Como transformar um objetivo em uma hipótese? Você tem um objetivo. O objetivo tem o verbo no infinitivo no início. A hipótese é uma afirmação que será testada. Então, diferente do objetivo, o que você vai fazer aqui é eliminar o verbo no infinitivo e fazer uma afirmação. Essa afirmação é sua hipótese. Então, se o seu objetivo é entender, analisar, verificar como a Lei Maria da Penha influencia os casos de violência contra a mulher no município de São Paulo, qual que é a sua hipótese? A sua hipótese é que a Lei Maria da Penha influencia os casos de violência contra a mulher. Essa é a sua afirmação, beleza? Você acha que a Lei Maria da Penha influencia os casos de violência contra a mulher. Você está afirmando isso como hipótese. Você vai coletar os dados e vai analisar para ver se a sua hipótese é corroborada, se você viu através dos dados que influencia ou não. Então você faz uma afirmação, testa e vê se a sua afirmação é verídica, baseada na sua metodologia científica. É simples assim. Para transformar o objetivo, isso aqui é uma hipótese. Exemplo de hipótese a partir do objetivo. Vou colocar a explicação embaixo. Basta tirar o verbo do infinitivo e fazer uma afirmação que será testada através da sua metodologia. Beleza? Então, transformar o objetivo em hipótese é muito simples. Você tira o verbo do infinitivo e faz uma afirmação. Para o problema de pesquisa é mais fácil ainda. Tá? Então, o que você vai fazer? Pegar essa sua afirmação e transformar em pergunta. Então, basicamente, você vai simplesmente colocar um ponto de interrogação no final. Para transformar hipótese em pergunta ou problema de pesquisa, basta transformar sua afirmação em interrogação. Interrogação ou pergunta. Como que você vai fazer isso? A Lei Maria da Penha influencia os casos de violência doméstica? Simples. Tudo que você fez foi inserir um ponto de interrogação no final da frase. Com isso, nós temos o quê? O objetivo, tá? Nós temos o objetivo aqui, vou deixar ele em negrito para você. Nós temos a hipótese, nós temos o problema de pesquisa. Com isso, nós também temos o quê? O tema. Se a gente já tem objetivo, hipótese, problema de pesquisa, a gente tem o nosso tema. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nosso tema será a influência. Aí, vale lembrar
que a sua hipótese, o seu problema de pesquisa, eles não precisam ser tão específicos quanto o seu objetivo e quanto o seu tema. Você pode deixar ele mais amplo, por exemplo, a Lei Maria da Penha influencia os casos de violência doméstica? Você pode deixar assim. Porém, no tema, você tem que explicar, você tem que direcionar a especificidade do seu tema. Então, você não está vendo a influência da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica no Brasil inteiro. Você vai estar vendo isso na sua realidade, na sua rua, no seu município. Então, o tema será a influência da Lei Maria da Penha nos casos de violência doméstica no município de São Paulo, Brasil. Então, basicamente, o tema ele é como se fosse o objetivo. Então, vou até escrever aqui para você. O tema é como o objetivo, com toda a especificidade, porém sem o verbo no infinitivo. Tá? Então, uma vez que você tem o objetivo, você consegue facilmente transformar ele em tema. Uma vez que você tem objetivo e tema, você consegue facilmente transformar em hipótese. Uma vez que você tem hipótese, você consegue facilmente transformar em problema, pergunta de pesquisa. Beleza? A partir do momento que você já tem tema, já tem objetivo, hipótese, você já consegue montar o que? A sua introdução.